Olá, meninas, tudo bom com vocês? Vamos começar uma aula hoje sobre corrente elétrica, certo? Nessa aula, nós iremos ver a teoria básica e, com o decorrer do tempo, nós iremos ver o restante do conteúdo, introduzindo várias coisas envolvendo esse tipo de conteúdo, que é a corrente elétrica, ok? Vamos iniciar da seguinte forma. Eu quero saber, a primeira perguntinha, o primeiro questionamento da nossa aula vai ser o que é uma corrente elétrica, certo? Olhem só, quando eu falo em corrente elétrica, eu vou relacionar ela a um movimento de cargas elétricas, certo? Dentro de um mesmo sistema de condução de eletricidade, que nós temos vários assim no nosso dia a dia. Esse sistema, ele apresenta uma diferença entre potencial elétrico ou a sua tensão. A corrente elétrica também transita nos resistores para poder transformar essa energia elétrica em energia térmica, ok? Transformando no efeito chamado efeito Joule, ok? Dentro de vários ambientes do nosso dia a dia, nós temos dois tipos de corrente elétrica, a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é aquela que se mantém constante, como aqui nós temos o exemplo da bateria do carro, uma pilha, certo? Em que vai ser apenas um sistema elétrico. Já a corrente alternada é aquele que varia alternadamente, como por exemplo na nossa casa, em que nós temos vários interruptores, em que nós podemos ligar apenas alguma parte da iluminação da casa ou não, certo? Não é um interruptor para todas as lâmpadas, é um para cada cômodo, no caso, certo? Aí nós temos aqui a nossa fórmula para calcular essa intensidade da corrente elétrica, certo? Em que eu tenho I representa a corrente elétrica, que é moldada aqui, ó, em amperes, ok? Que é esse A. A unidade de medida da corrente elétrica é em amperes. Aí nós temos ΔQ, que é a carga elétrica em coulomb, que a gente já está trabalhando. E também aqui, às vezes, dependendo do livro, não vem esse delta, vem só o Q, ok? O delta tem tempo, esse tempo vai ser em segundo, ok? Aí nós também poderemos precisar, em algumas questões, calcular a carga elétrica. Aí nós vamos voltar lá no início, lá do conteúdo, em que a gente trabalhou carga elétrica, em que é carga igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Aí, lembrando, ó, a carga elementar é essa aqui de baixo, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa última fórmula aqui, de Q igual a N vezes E, é no caso de realmente precisar. E a gente vai voltar a um conhecimento anterior para calcular se for preciso. Aí eu coloquei aqui para a gente dois exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho o seguinte. A seção normal de um condutor é atravessada pela quantidade de carga, que é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. No intervalo de tempo, ΔT é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Aí ele quer saber, a corrente elétrica dada ele quer saber qual é a corrente elétrica. Aí eu coloquei aqui a nossa fórmula, né? Corrente elétrica igual a carga dividido pelo tempo. E substituindo, no lugar de Q, olha, eu coloquei 1,2, esse valorzinho aqui. E no lugar de ΔT, botei este outro valorzinho aqui, ok? Substituindo, aí o que é que nós vamos fazer? Eu primeiro vou dividir esses dois, ó. 1,2 dividido para 1,5, que vai dar 0,08. E vou repetir a base, ó, 10, e vou diminuir os expoentes. Menos 3, aí menos o expoente de baixo, menos 2. Aí eu faço aqui menos com menos, que vai dar mais, e vai ficar dessa forma. 0,8 vezes 10 elevado a menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 vai me dar como resposta menos 1. Aí eu vou lembrar que ele deve estar em notação científica, certo? Aí esse 8 aqui, ele vai ter que andar para frente. Ao levar esse número para frente, eu vou diminuir o expoente. Quem é menor que menos 1?
É menos 2, certo? Então, no momento que ele vai, essa vírgula dar para a direita, esse expoente vai diminuir, ok? Então, olhem só. Vai ficar, aliás, pessoal, desculpe, no momento que ele, isso mesmo, ele vai passar para a direita e o expoente vai diminuir. Então, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 2 amperes, ok? Que, lembrando que nós vamos usar essa unidade de medida. O valor de corrente elétrica vai ser em amperes, que é representado pela letra A. Aí nós temos aqui outro exemplo, certo? Que diz o seguinte: uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal de 1 minuto. Então, olhem só. Observando aqui, nós temos a fórmula que tem corrente elétrica igual a carga pelo tempo. A questão me deu o valor da carga, aliás, desculpa, pessoal, o valor da corrente elétrica, que é 5 amperes, e o tempo que foi dado em 1 minuto. Só que lembrando que o tempo ele deve estar em segundos. Então, olhem só o que nós vamos fazer. No lugar de I, eu vou colocar 5, que é o valor da corrente elétrica, igual a carga, e o tempo deve estar em segundo. Então, 1 minuto, ele equivale a 60 segundos. Então, aqui eu não vou colocar 1 minuto, eu vou colocar 60, certo? Diante disso, ele quer, determine o valor da carga. Então, eu vou calcular o valor de ΔQ, certinho? Aí, fazendo aqui meio pelos extremos, aqui é como se fosse 1 vezes ΔQ igual 5 vezes 6, que vai me dar como valor 300 coulombs. Se a questão pedir em notação científica, eu vou trazer essa vírgula para cá, tá certo? Se para a direita eu vou diminuir o expoente, para a esquerda ele vai aumentar, certo? Então, 3 vezes 10, aí andei 2 casas para a esquerda, 2 positivo. 3 vezes 10 elevado a 2 coulomb, certo, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.